Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estarmos hoje aqui trazendo esta reflexão nesse estudo bíblico da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar e vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos estudando com base no livro da nossa irmã Stone, o poder da oração no casamento. Como a oração ela é importante e como ela pode transformar situações no nosso casamento. E como não poderia deixar de ser, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje, abrindo as nossas Bíblias. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, eu vou marcar o tempo aqui, que eu estou com o tempo limitado para que nós possamos terminar sem interrupção. Eu descobri, viu, que essa quebra aí, ela só grava no cartão de memória por 29, tantos minutos, então eu tenho que terminar isso aqui antes de meia hora, tá? Para que a gente possa não ter interrupção. Então estamos já chegando lá, um dia a gente chega lá. Então nós estamos aqui, vamos ter meia hora, agora menos, uns 25 minutos para compartilharmos o estudo desta noite. E eu gostaria de começar o estudo abrindo as nossas Bíblias lá no Salmo de número 23. E nós vamos começar com a palavra do salmista Davi, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. E são palavras do salmista Davi. Nós vamos agora pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e versículo 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha a diferença, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Eu tenho que perdoar o meu irmão quantas vezes for necessário perdoar. É fácil, é moleza? Não, é dureza, não é fácil. Então nós precisamos de quê? Da ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando-o em oração, para que nós tenhamos essa capacidade de perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso cônjuge, que é o que nós vamos ver hoje, 70 vezes 7. Vamos logo orar, para Deus nos abençoar e a gente ter essa condição, ter essa disposição no coração, ter essa abertura para assim exercitar. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento, te pedimos, Senhor, a tuas misericórdias, o teu perdão sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nos possibilita, ó Deus, termos, ó Pai, esse desejo, essa disposição no nosso coração de perdoar, de exercer misericórdia, ó Pai, de entender que a tua misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida. Por isso que temos que ser misericordiosos. Nos abençoa em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Perdoar é uma atitude que nós devemos ter na nossa vida, que vai nos possibilitar o nosso crescimento. Eu falo não só de crescimento espiritual, crescimento espiritual, claro, fundamentalmente, mas em todas as áreas da nossa vida, queridos. Se nós não perdoarmos, se nós não tivermos uma atitude de perdão,
Se nós não tivermos esse perdão presente na nossa vida, será difícil nós crescermos em qualquer área da nossa vida. Então nós temos que perdoar, nós precisamos perdoar, queridos, nós precisamos exercer esse perdão. E sabe outro motivo também muito importante, que nós necessitamos disso para crescer na nossa vida? Porque o ser humano é falho, porque nós somos falhos, irmãos, eu e você. A humanidade é falha, a humanidade decepciona, a humanidade, ela muitas vezes nos trata de forma injusta e nós muitas vezes tratamos também pessoas de formas injustas, pela qual nós não deveríamos tratar, e nós tratamos o nosso cônjuge, às vezes de forma errada, tratamos os nossos filhos, tratamos os irmãos que nos cercam, as pessoas que nos cercam, né? Porque nós somos falhos, então nós precisamos entender uma coisa. Você já deve ter sentido isso, como é bom nós sermos perdoados, né? Como é uma coisa maravilhosa nós recebermos o perdão. Então, irmão, se é bom receber perdão, se é bom ser perdoado, se nós achamos isso bom, é importante, queridos, é importante, minha amiga, que você, que eu, que nós sejamos pessoas que também perdoam. Não é bacana, não foi bacana como o nosso Deus nos perdoou, né? Como Deus perdoou, como Deus mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse numa cruz, para que nós tivéssemos perdão, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos ter de novo acesso ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Como foi bom, né? Como foi importante, queridos, como é importante a gente entender que nós precisamos também perdoar. Nós precisamos perdoar, né? No casamento também não é diferente. No casamento não é diferente. Queridos, no casamento, como é importante essa disposição no nosso coração de perdoar. E a nossa vida toda, nós vamos estar sempre precisando colocar o nosso perdão, colocar o nosso perdão em ação. Quantas vezes eu vou precisar fazer isso no meu casamento? A Bíblia, a gente leu 70 vezes 7, ou infinitamente. Para algumas pessoas, o perdão no casamento ou para o cônjuge vai ter de ser exercido algumas vezes, muitas vezes, no período todo do casamento. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, esse perdão, eu digo infelizmente porque requer um esforço muito maior, mas é felizmente, né? Porque a cada dia, a cada momento que a gente perdoa, a gente está crescendo espiritualmente. Mas para algumas pessoas vai ser quase que diariamente, ou de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei, né, se Levina já contou, mas Levina, ela tem que exercer o perdão, a vida dela, para com a minha pessoa, né, Levina, para quem está ouvindo esse vídeo, não sabe, é minha esposa, ela tem que todo dia perdoar, eu tenho certeza, eu nem pergunto quantas vezes, porque eu não quero estar, mas eu tenho certeza que um dos versículos que anda bem junto dela é 70 vezes 7. Eu sei disso, e muitas pessoas não vão conseguir continuar ter sucesso no casamento se não houver esse perdão diário, constante. Então,
isso nunca vai se afastar da vida de muitos casais. E é necessário que haja esse entendimento, que haja essa disposição do coração, essa ação em perdoar, porque senão não vai haver casamento duradouro, não vai haver família estabilizada, não vai haver família firme, constante, porque sempre vai haver, problemas. Se a pessoa não perdoa, introjeta, guarda aquilo dentro do coração, aquele ranço, aquele rancor, e ela não perdoa, ela vai ter problema, o seu cônjuge vai ter problema, a sua família, os seus filhos vão ter problemas, dificuldade de ser uma família estabilizada. Então precisamos entender a necessidade, que é necessário, que é fundamental, que nós exerçamos esse perdão. Alguns mais, outros menos. E aqui eu venho um pedido também, vem agora um pedido para os cônjuges. Erre menos, porque às vezes a gente erra tanto que gasta os 70 vezes 7 que as pessoas têm ali guardado para gastar. Tente errar menos. Vamos tentar errar menos, queridos. Algumas pessoas estão acostumadas e acham que vai viver a vida toda errando. Um dia possa ser que a pessoa não esteja tão preparada espiritualmente para esse perdão, e complica a sua situação. Talvez você até fique só, porque chegou aquela cota e a pessoa não teve mais força. Mas é importante. Algo que é fundamental também no perdoar é não esquecer que o perdão que você oferece é seu. O meu perdão é meu, tá? O meu perdão é meu. Eu perdoo, eu libero o perdão se eu quiser liberar. Se eu não quiser, eu não vou liberar. Deus vai falar ao meu coração, o Espírito Santo de Deus vai tocar no meu coração, vai falar. Eu vou entender da necessidade que eu tenho de perdoar, mas eu é que vou liberar o perdão. Eu tenho uma coisa chamada livre-arbítrio, que nós vamos receber a orientação do Senhor, mas, queridos, nós é que vamos decidir se nós vamos perdoar ou não vamos perdoar. Nós é que vamos decidir se nós queremos perdoar ou nós não queremos perdoar. Então é importante a gente ter esse pensamento, esse desejo no nosso coração de entender que nós precisamos perdoar. O perdão é algo nosso, meu. Meu perdão é meu. O seu perdão é seu. E muitas vezes as pessoas elas não exercem esse perdão. E esse rancor, essa mágoa introjetada, ela começa a dar problemas, a trazer dificuldades, a causar transtornos para a sua própria vida. E ela começa a ficar doente, e ela começa a agir de forma estranha, às vezes muito irritadiça, às vezes com a sede de vingança muito grande no coração. Por quê? Porque não foi liberta pelo poder do perdão. Perdoe. Às vezes é complicado, é difícil, mas este ingrediente na vida do casal, na vida de uma pessoa, o liberar perdão traz libertação. Traz libertação. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo esta necessidade, entendendo essas necessidades. Quando nós vamos envelhecendo, nós ficamos em muitos pontos da nossa vida mais flexível,
mais aberto para perdoar. Eu estou passando por essa experiência de ser avô, né? E eu estou sentindo isso, né? Na minha própria pele. Coisas que eu não permitia que o meu filho fizesse, coisas que talvez eu não perdoasse, ou coisas que eu não perdoei, não abri mão, e que muitas vezes fui duro, né? Que muitas vezes, né, a gente foi olhar para resolver, foi olhar para acertar a conta, e muitas vezes acertou mesmo, né? A gente vê que com os nossos netos nós vamos, né, amolecendo e perdoando muito mais fácil e tendo uma maior flexibilidade. E queridos, você vai ver que com o passar do tempo isso vai acontecer na sua vida. Mas é importante que hoje, né, que agora, que nesse momento, que nessa fase da sua vida, você já adquira essa flexibilidade. Muitas vezes a gente aprende na marra, né? Aprende muitas vezes apanhando na vida, né? Eu estou falando apanhando, é sofrendo decepções, né? Se arrependendo depois. E nós temos que, queridos, entender que nós não devemos aprender assim. Estou aqui hoje falando sobre essa necessidade que você tem de perdoar o seu cônjuge, que o seu cônjuge tem de lhe perdoar, e também a necessidade de a gente lembrar que muitas vezes nós nos lembramos de quando fomos perdoados, mas às vezes a gente esquece que nós não perdoamos, que tem algo, que teve um momento que não foi perdoado e que essa coisa permanece e está lá dentro, e de vez em quando ela aflora e vem aquele problema e aquele tratamento que o cônjuge não entende por quê, de um momento para o outro, de repente, né, vem aquele acesso de ira, de ignorância. Muitas vezes é porque aquele perdãozinho não foi dado, não foi liberado, não foi colocado para fora. Às vezes é do pai, às vezes é da mãe. A autora do livro que nós estamos baseando o nosso estudo, né, ela diz, né, de que a mãe dela era esquizofrênica, a mãe dela tinha um problema de esquizofrenia, e o pai dela não, era uma pessoa normal, tal. Mas o pai dela nunca agiu firmemente para livrá-la dos acessos de insanidade de sua mãe. E ela, quando fez um tratamento psicológico, a psicóloga chamou ela uma vez e disse: olha, você não perdoou seu pai. Eu perdoei sim, ficou até com raiva, né? Foi até contrária àquela opinião, ela disse não. Aí a psicóloga disse: olha, Tom, faça o seguinte, pergunte a Deus se você perdoou, ore ao Senhor e faça essa pergunta, se você perdoou seu pai. E ela fez esse questionamento, ela disse que vinha no carro, fez esse questionamento para o Senhor sobre o seu pai, e naquela hora ela parou o carro e começou a chorar, porque entendeu que não havia perdoado o seu pai, ou que precisava até perdoar o seu pai, porque o seu pai tinha sido tão bom para com ela, mas ela entendeu e ela sentiu que não havia perdoado o seu pai por ele não intervir quando sua mãe a agredia, né, ou praticava uma violência contra ela. Então ela pediu ali perdão a Deus, pediu perdão ao seu pai, porque ela não havia perdoado seu pai, né? E muitas vezes nós nos lembramos dos perdões que recebemos, mas nós não lembramos que nós deixamos de perdoar, ou que nós precisamos perdoar alguém, e que muitas atitudes nossas, muitas atitudes que nós tomamos,
não é? Muitos dos nossos comportamentos, eles estão ligados ao perdão que não foram exercidos. Que Deus nos abençoe. Nesta noite, agora nós vamos orar, pedindo uma bênção especial pela sua vida, pedindo uma bênção toda especial para que nós tenhamos um coração aberto, sempre disposto a perdoar. Olha, e faz um exame aí, se há alguma coisa que você tem de perdoar, se há algo que necessita ser consertado, se há um perdão a ser ministrado, que nós possamos refletir nisso. E nós vamos orar agora, tá? Nós vamos orar. Eu vou pedir que você levante aquelas mãozinhas ali. Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde e que nos dê essa capacidade, que nos ajude para que nós possamos ter a atitude de perdoar. Amém? Não é impossível, não há tamanho de perdão ou perdão grandão demais. Não, o poder de Deus é infinito. As misericórdias do Senhor nos seguirão, nos ajudarão, estará conosco. Lembremos-nos também do perdão que nós recebemos de Deus e como nós temos que exercitar esse perdão. Que Deus nos abençoe. Vamos agora orar. Levante aquelas mãozinhas e nós vamos fazer uma oração especial.